Boa tarde, pessoal. Hoje estaremos dando início a mais um conteúdo, para a nossa próxima avaliação. Gostaria de pedir uma atençãozinha de vocês, para que vocês possam estar assistindo a nossa aula, com toda a paciência, utilizando todo o nosso tempo. E na medida em que o nosso isolamento social se estenda, a gente possa estar aí refletindo em relação ao nosso papel como cidadão, nosso cotidiano, nosso dia a dia. E que a gente esteja aí se preparando para o nosso novo normal, porque a gente sabe que, apesar de estarem aí desenvolvendo vacinas, estudos em relação a esse vírus, ainda vai existir por muito tempo no nosso meio, então vamos aprender a conviver com ele, estando aí refletindo e repensando o nosso papel na sociedade, utilizando aí todos os métodos, que os órgãos de saúde estão nos aconselhando, nos mostrando, porque a gente deve seguir a ciência, a gente deve seguir aí os matemáticos, os cálculos matemáticos em estudo, que esse vírus ele possa nos manter unidos, apesar do distanciamento social. Nesse momento nós temos aí à nossa disposição a internet, para que a gente possa, mesmo longe, estar perto, Então vamos aí dar início ao nosso conteúdo, se inscrevam no canal, assistam as nossas aulas com muita paciência e calma, Porque a matemática é isso, é paciência, é calma, é tranquilidade, E assim a gente vai ter um Olá, pessoal, boa tarde. Hoje estaremos estudando aí o nosso 11º capítulo, que fala das estruturas vegetais. E quem são essas estruturas vegetais, pessoal? Nada mais do que a raiz, o caule e as folhas, ou seja, as partes da planta, que anteriormente aí no nosso reino plantar foi estudada separadamente. Vamos saber aí quais os tipos de raízes que existem, quais os tipos de caule, folhas, separadamente, tá? Com bastante atenção. Lembrando aí que iniciamos a nossa jornada pela biodiversidade vegetal e começamos por classificá-los, em grupos conforme estruturas comuns. Então, vamos aí estar observando, então, essas estruturas vegetais com muita tranquilidade, Vamos aí estar estudando cada uma separadamente, observando cada uma de forma detalhada. Vamos lá. Vamos agora tratar um pouquinho dos componentes da raiz. Primeiro, raiz lateral. 2, raiz lateral incipiente. 3, pelos absorventes, certo? 4, zona de alongamento. E 5, calíptra, pela absorção da água e sais minerais. Como sabemos, o solo não tem a função apenas de fixar as plantas. É de lá que as plantas obtêm diversos nutrientes, como os sais minerais, fundamentais à sua existência. Portanto, a raiz ela é muito importante, para as nossas plantas. Ela tem uma função extremamente fundamental, para essa existência. Vamos aí tratar de alguns tipos de raízes separadamente. Vamos falar um pouco agora sobre a aquática. Ela apresenta a parênquima, aerífero, certo? Bem desenvolvido. Não apresentam coifa, exemplo, raízes de guarapé e a vitória régia. Lembrando que esse tipo de raiz também, elas apresentam a função de absorver nutrientes dispersos na água. Então, a função delas é absorver esses alimentos, ok? Esses nutrientes. Raízes tuberosas armazenam substâncias nutritivas e elas apresentam uma grande quantidade de nutrientes, e esses nutrientes são responsáveis também para a alimentação tanto de animais como de seres humanos, ok? As raízes tabulares, como estão aqui no exemplo, elas são de grande porte, apresentam assim uma aparência achatada, certo? Semelhante a uma tábua, presente em árvores de grande porte, certo? Dando assim uma maior fixação ao vegetal. Então, elas são bem grandes, como podemos aí observar aí no nosso exemplo. Raízes respiratórias ou pneumatófilas. Raízes de plantas que vivem em locais alagadiços, certo? Exemplo, mangues, servem para a absorção, ou seja, absorver o ar.
Então, podemos observar esse tipo de raiz aí no nosso exemplo. Elas costumam viver em locais alagadiços, ou seja, locais molhados, né, que tem água e absorvem o ar através desses locais. Elas também surgem a partir de uma raiz subterrânea, né, crescem em direção à superfície, permitindo assim uma melhor troca gasosa com o meio, certo? Ocorre nos solos pobres de oxigênio, cujo principal fator dessa ausência é a riqueza de micro-organismos que lá habitam. Temos como exemplo as plantas do oxigênio Alvicênia. Vamos falar um pouquinho sobre os caules. Os órgãos geralmente aéreos, com a função de condução e sustentação, reserva alimentar e fotossíntese, certo? A origem, formada a partir do caulículo presente na semente. Vamos ver agora, pessoal, separadamente alguns tipos desses caules, né? Temos aqui o colmo, dividido em nós e extremos. Pode ser oco ou fazer reservas. Exemplo, bambu e cana. Temos os caules trepadores, né? São caules que se apoiam em outras estruturas. Nós temos exemplo aqui, o maracujá. Caules aéreos, tronco é lenhoso, bem desenvolvido, certo? E ramificado, plantas de grande porte. Então, esse tipo de caule aéreo, ele é mais presente, certo? Em plantas de grande porte, certo? Também temos aqui o caule aquáticos, são aqueles adaptados na vida submersa, ou seja, na água, certo? Eloádia e Vitória Régia são exemplos desse tipo de caule. Caules modificados, né? Nós temos aí os suculentos, especializados em armazenar água, geralmente de regiões áridas, certo? Exemplo, barrigudas, cladódios. Caules suculentos, achatados e verdes, certo? Com a função fotossintetizante, exemplo, cacto e carqueja. Gravinho, modificações caulinares, servem para fixação, exemplo, maracujá, certo? E videiras. Curtos e resistentes, difícil de destacar, certo? Como é o caso do limoeiro, roseiras, acúleos. Vamos aí ver aqui quais são as partes de uma folha. Pecíolo, limbo, bainha. E vocês podem estar aí vendo as outras partes no livro de vocês, na página 177. Folhas peninérvias das dicotiledôneas, né, possuem nervuras ramificadas, parecendo uma pena de ave, daí o nome de peninérvias. Tem-se como exemplos a mangueira, a goiabeira e o cajueiro, entre outros. Paralinérvias das monocotiledôneas possuem nervos paralelas. Temos como exemplos o milho, a grama, entre outros. As folhas modificadas, ou seja, folhas atrofiadas, finas, né, pontiagudas, adaptadas a climas secos, presente nas plantas cactáceas. A palma, o mandacaru, por exemplo, comuns no Nordeste do Brasil, são importantes estruturas que evitam a perda de água, certo? Por transpiração. Já reduz a superfície de exposição das folhas. Então, daí a importância da gente estar vendo aí as características, né, de cada uma dessas folhas separadamente. As folhas brácteas, certo, podem ser transformadas em estruturas virtuosas ou atrativas que auxiliam na polinização. Folhas encontradas na base de alguns tipos de flores, podendo ser coloridas, atuadas como estruturas atrativas de insetos e pássaros. Porque nascem, crescem, reproduzem e morrem.
Agora vamos conhecer os nomes das partes das plantas: raiz, caule ou tronco, folhas, flores, frutos, sementes. Agora vamos aprender as funções das partes de uma planta. Raiz. Ela prende a planta no solo e dele retira a água e sais minerais que ela precisa. Caule ou tronco. Sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. As folhas são responsáveis pela respiração e transpiração e ainda produzem o alimento das plantas, que ocorre pela fotossíntese. A fotossíntese é um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. Mas como as plantas conseguem produzir seu próprio alimento? Bem, elas precisam de alguns ingredientes para isso. São eles: água e sais minerais, luz do sol e gás carbônico. Flores. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que originam os frutos. Frutos. Os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes. Sementes. Ficam no interior dos frutos e darão origem a uma nova planta. É importante, entretanto, lembrar que nem todas as plantas apresentam essa mesma estrutura. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like